Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora a essa palestra aberta, né, essa visão geral que nós vamos passar para vocês sobre essa temática que desperta sempre muito o interesse de todas as pessoas que estão relacionadas com o Kung Fu, com as artes marciais, que é o caminho do guerreiro. Então, nós vamos, nesse primeiro momento, dar uma visão muito ampla do tema, para que todos possam perceber essa abordagem, né, e começar a compreender melhor do que se trata o caminho do guerreiro. Normalmente, a visão que grande parte das pessoas tem sobre esse caminho é que se relaciona com alguém que luta, né, com uma pessoa que está envolvida em competições, em campeonatos, uma pessoa que treina somente a parte marcial, a parte do combate, né? Porém, dentro da via ou do caminho do guerreiro, existem níveis e níveis, tem graus e graus de desenvolvimento. E é importante nós entendermos que essa visão, esse entendimento do caminho do guerreiro associado ao combate é a parte mais superficial que existe dessa via. Eu diria até que é a parte introdutória, é por onde a pessoa ela ingressa no caminho do guerreiro, é através da luta ou do controle corporal, do movimento, das técnicas marciais, do domínio de armas, etc, etc. Então, para que nós possamos ir ampliando um pouco essa nossa visão, é interessante analisarmos aqui algumas definições. Nós trouxemos para vocês 3 definições distintas, né, de 3 personalidades extremamente importantes para a história a nível mundial. Então, a primeira delas é uma frase de Sakyamuni Buda, né, que está localizada no Anguttara Nikaya. Né? O Anguttara Nikaya é uma reunião de sutras, né, de ensinamentos que foram entregues ao longo de 45 anos de ensinamento de Sakyamuni Buda. Então, ele, durante aquela integração com os discípulos, durante aquele período de convivência, ele ia transmitindo informações, ele ia falando sobre o caminho, sobre o desenvolvimento, e especificamente no Anguttara Nikaya, né, vocês vão estar encontrando essa definição. E Sakyamuni Buda ele fala o seguinte: guerreiros, guerreiros, assim nos chamamos. Lutamos pela gloriosa virtude, por elevadas aspirações, pela sublime sabedoria. Por isso nos dizemos guerreiros. Então, olha que interessante, o Sakyamuni Buda, como um mestre da espiritualidade, como um mestre do desenvolvimento interno, como aquele ser que entregou à humanidade esse conhecimento de como vencer, né, os desejos da mente, né, todos os sofrimentos que estão relacionados com aquilo que o budismo chama de delusões, né, os problemas relacionados com o nascimento, velhice, doença e morte. Então, Sakyamuni, quando ele atinge a liberação, após atingir essa liberação final, ele classifica todo aquele trabalho que ele estava desenvolvendo ao longo de toda a existência como um trabalho de um guerreiro. E, obviamente, dentro dessa ótica, nós podemos perceber que uma pessoa que ela está almejando uma realidade superior e que ela vai lutar contra as suas próprias paixões, contra os seus próprios desejos, quando a pessoa está lutando contra as suas dificuldades internas, essa pessoa ela tem que ter um comportamento, ela tem que ter uma força, ela tem que ter uma atitude exatamente similar à atitude de uma pessoa que vai à guerra. Por isso que Sakyamuni diz, guerreiros, guerreiros, assim nos chamamos. Ali ele estava entregando para os seus discípulos essa ótica real do trabalho sobre si, do trabalho interno que toda pessoa que almeja atingir uma realidade superior, ela teria que buscar. Vamos ver a segunda definição. A segunda definição ela é dada pelo grande guerreiro japonês Miyamoto Musashi. Então, Musashi é conhecido
extraordinariamente no mundo inteiro por parte de todos os estudiosos e aficionados sobre as artes marciais, porque ele foi um personagem histórico. Ele é conhecido no Japão como o Santo da Espada, porque atingiu um nível de desenvolvimento espiritual grandioso, diferenciado, pelo fato de ter trilhado o caminho de uma maneira autêntica e real. Ele é um guerreiro tão respeitado, foi um guerreiro tão respeitado na história do Japão. Ele participou de 60 combates e ele não foi derrotado em nenhum desses combates. Porém, uma coisa é você entender um combate em um campeonato qualquer, né, onde a pessoa tem toda a proteção, tem luvas, tem protetor de cabeça, protetor de tórax, né, enfim, tem as regras que protegem, até o chamado MMA, que se diz que é uma luta sem regras, na verdade não é, tem muitas regras ali para poder proteger a pessoa. Né? Não pode golpes baixos, não pode ataque nos olhos, etc, etc. Então, todas essas regras protegem a pessoa. E você entra num ambiente de combate, só que com uma segurança ali. Esse é um cenário totalmente diferente do cenário que foi vivenciado por Musashi, porque ele participou de 60 combates que eram combates de vida ou morte. Ou seja, cada um desses 60 combates, ali poderia sair a pessoa do combate ou morta ou com um ferimento gravíssimo, né? Como, por exemplo, aleijado, uma perna destruída, etc, etc. Então, quando se trata de um risco tão grande, né? Quando se trata de algo que causa um impacto e que vai definir em um único evento todo o restante da tua existência, a pessoa triunfar sobre 60 combates é algo digno de respeito. Então, como que Miyamoto Musashi ele descreve o caminho? Como ele fala que é a via do caminho do guerreiro? Ele diz que o caminho do guerreiro é a aceitação resoluta da morte. Ele define em uma frase: o caminho do guerreiro é a aceitação resoluta da morte. O que significa aceitar resolutamente a morte? Em linhas gerais, é a percepção de que não existe um amanhã. É a percepção exata da vivência no momento presente. Então, claro que nós estamos sempre acreditando que somos imortais, isso faz parte da nossa cultura. A gente está sempre olhando o dia de amanhã, projetando, planejando, procrastinando, deixando para depois aquelas coisas que nós deveríamos fazer de imediato. Porém, para uma pessoa que chegou a esse nível de percepção sobre a via, ela entende, tem uma clareza absoluta de que o amanhã não existe. E isso é uma realidade. Se você for pensar bem, qual a garantia que existe que nós teremos o dia de amanhã? Né? Será que eu vou sobreviver ao hoje? Será que amanhã eu estarei aqui? Será que esse trabalho que eu estou fazendo agora não é o meu último trabalho? Não é a minha última intervenção nesse planeta com esse corpo físico? Quem pode garantir que esse não é o último momento para mim ou para qualquer pessoa que nesse momento esteja assistindo essa palestra? Nós não temos garantia. Então, a aceitação resoluta da morte é uma percepção extremamente pragmática, real, concreta, onde a pessoa ela entende que ela tem que viver de maneira determinada o momento presente. Então, todo guerreiro, a pessoa que está trilhando esse caminho, é uma pessoa que ela está plenamente focada na realização do que ela pode fazer nesse instante. Ou seja, ela está focada no momento presente. Ela está vivendo o instante. Ela está no aqui e agora. Por isso, ela aceita resolutamente a morte. Vamos à terceira definição do caminho do guerreiro. Essa definição ela é entregue por Carlos Castaneda a partir dos ensinamentos do mestre dele, Dom Juan Matos. E Dom Juan diz para ele o seguinte: a existência de um homem de conhecimento é uma luta incessante. E a ideia de que ele é um guerreiro, levando vida de guerreiro, dava à pessoa os meios de atingir a estabilidade emocional. A ideia de um homem em guerra abrange 4 conceitos. Primeiro, um homem de conhecimento tem de ter respeito.
Segundo, ele tem de ter medo. Terceiro, ele tem de estar bem desperto. Quarto, ele tem de ter confiança em si. Daí, ser um guerreiro é uma forma de autodisciplina que frisa a realização individual. Portanto, essa definição de Dom Juan Matos a Carlos Castaneda sobre a via do guerreiro, sobre o caminho do guerreiro, já nos faz refletir sobre uma visão muito mais ampla. Porque ele diz que a existência de um homem de conhecimento é uma luta incessante. É a ideia de que ele é um guerreiro levando uma vida de guerreiro e dá à pessoa a possibilidade de atingir uma estabilidade emocional. Então essa percepção está muito ligada com aquela visão tolteque entre os povos pré-hispânicos, entre essa casta de homens especiais que são os naguais, os nahuales. Eles têm uma percepção da vida de que o universo ele é em si predatório. Então essa é uma visão um pouco forte, um pouco intensa e talvez até um pouco trágica, mas que corresponde à realidade. Nós vivemos em uma realidade predatória. Nós vivemos em uma sociedade predatória, onde as pessoas estão umas tentando destruir as outras para conseguir um espaço ao sol, para conseguir se sobressair, para conseguir atingir o sucesso na vida. Tem pessoas que se aproximam de outras com o objetivo de extrair, de retirar, de sugar, com o objetivo de tomar aquilo que a outra pessoa tem. Quantas vezes nós vivenciamos isso em todos os meios, a nível de relacionamento, em nível das relações políticas que existem em nosso país, nas relações de trabalho, né? Todas as pessoas que já têm aí seus 30 anos de idade ou talvez um pouco mais, já tenha observado e sentido de maneira concreta como a vida e a realidade que nós vivemos atualmente ela é predatória, ela é extremamente destrutiva em relação às pessoas. Por que nós falamos isso? Porque ao final de uma existência, a cada 1000 homens, entenda-se homens e mulheres, né, a cada 1000 pessoas que chegam ao final de sua existência, nós poderíamos dizer que 2 ou 3 chegaram de uma certa forma incólumes ao final da existência. Todo o restante chega destruído ou destruída, tendo passado por sofrimentos terríveis, tendo passado por frustrações, tendo passado por decepções. Então, a própria vida ela é um embate. A visão dos tolteques diz o seguinte: olha, se você não pensar como um guerreiro, se você não se comportar como um guerreiro, se você não atuar como um guerreiro, você vai ser dizimado, você vai ser destruído. Isso é assim. Não tem como nós dizermos, não, a vida ela é uma estradinha de pedra, ladeada por flores, em que a pessoa ela vai percorrendo esse caminho assoviando, feliz, alegre e saltitante, observando como é linda a existência. Isso não é assim, não é dessa forma. Todos nós sabemos. Então, essa perspectiva de confrontar a pessoa com a realidade é uma abordagem da via ou do caminho do guerreiro. Então eu entendo que a vida ela é um combate. Eu vou me preparar para esse combate da melhor forma possível. E aí tem 4 conceitos que nós vamos estudar de maneira mais aprofundada em outro momento. Portanto, entendendo a perspectiva de caminho, nós vamos ver que isso compreende uma jornada que os orientais nos ensinam através das suas experiências ao longo de milhares de anos, que é compreendido entre o momento do nascimento e a morte. Enquanto nós estivermos trilhando essa existência com um único corpo, nós vamos estar percorrendo uma trilha. E essa trilha ela pode se converter em um caminho interior. Como que se diferencia a vida de uma pessoa comum e a vida de uma pessoa que está trilhando o caminho? Dentro dessa perspectiva que nós estamos apresentando, dentro da perspectiva do caminho do guerreiro, está trilhando a via a pessoa que está trabalhando para se desenvolver, a pessoa que está trabalhando em relação a si mesmo para superar suas dificuldades, para se treinar, para atingir um estado, um modo que nós chamamos o modo do guerreiro. Então a pessoa ela está se treinando para
se tornar a pessoa mais apta possível a viver dentro das condições que se apresentam. Então, a pessoa que tem essa perspectiva, ela está dentro da via, ela está dentro dessa trilha. A pessoa que ela vai vivendo e reagindo aos eventos, passando por todas as circunstâncias de maneira desastrada, né, sofrendo, tendo conflitos, atritos, né, sendo pega de surpresa por qualquer evento que se apresenta, a pessoa que está nessas condições, ela não pode ser considerada um guerreiro. Um guerreiro é um indivíduo que ele considera a existência e a vida como um processo de treinamento para si mesmo. Então, tudo que se apresenta no cenário da sua vida está sendo utilizado como um veículo de autotreinamento. E quem é o guerreiro? Não é só aquele que porta armas. O guerreiro é aquele que está em combate. Em combate com o que e contra quem? Não é contra uma outra pessoa. O guerreiro, ele está em combate contra si mesmo. Contra as suas limitações, contra os seus medos, contra as suas dificuldades, contra os seus defeitos, contra as suas limitações. Ele está em combate consigo, não com o outro. Então, muda totalmente a perspectiva, porque eu deixo de considerar as outras pessoas como obstáculos. Quais são os meus problemas agora? Nossa, eu tô vivendo assim porque o sistema político definiu isso. Nossa, a minha vida está dessa forma porque tem um partido político há tantos anos no governo. Eu estou assim porque a minha esposa fez com que minha vida ficasse assim. Ou foi o meu esposo que fez com que minha vida ficasse assim. Então, essas abordagens, né? Minha vida está da maneira que está porque existe o patriarcado, ou porque existe um matriarcado. A humanidade está o tempo inteiro procurando desculpas para justificar a sua incapacidade de realizar as coisas. Então é mais fácil, percebe? É mais fácil eu botar a culpa no homem. Né? O homem que é machista e que manipula. É mais fácil eu colocar a culpa na mulher. É a mulher que é manipuladora e que consegue controlar todas as coisas, ou a culpa é daquela mulher que me abandonou e que me deixou. Ou seja, nós temos uma certa tendência, essa mania de coitadinho de mim. Eu sou uma pessoa muito sofredora, eu sou uma pessoa... A realidade é que isso não existe. A realidade é que as dificuldades e as barreiras que eu tenho são criadas por mim mesmo. Eu me coloco nas situações onde existem problemas, eu crio problemas para a minha vida, eu vou buscando circunstâncias e eu vou gerando ao meu redor um cenário criado por mim mesmo. Então a verdade é que se eu estou aqui nesse momento, sentado exatamente nessa cadeira, de frente a essa câmara, nessa cidade, nesse estado e nas condições que eu estou, com o meu corpo físico da maneira que está, com o peso que eu tenho, com o rosto que eu tenho, com a estrutura muscular que eu tenho, com a psicologia que eu tenho, com a mente que eu tenho, com as emoções que eu tenho. Se eu estou exatamente aqui nesse momento, é porque eu passei os últimos 10 anos criando isso. E por mais que eu queira colocar a culpa em alguma pessoa, a realidade é que eu mesmo criei essa minha realidade. E por incrível que pareça, se eu olhar agora para frente, para o futuro, se eu olhar para daqui a 10 anos, eu preciso me dar conta que eu estou criando a minha realidade daqui a 10 anos agora, nesse exato momento, com todas as atitudes que eu tenho tomado nesse instante. Eu estou construindo uma realidade que vai depois aparecer para mim e talvez eu diga, nossa, por que aconteceu isso comigo mesmo, hein? Por que eu estou aqui nesse lugar? Por que eu estou vivendo dessa maneira? Por que eu estou passando por isso? Eu criei, eu busquei, eu quis. Então não adianta culpar o outro, não adianta culpar o governo, não adianta culpar a religião, não adianta culpar a Deus, não adianta culpar as leis, não adianta culpar o Supremo Tribunal Federal, não adianta, não importa, não adianta, você vai querer culpar qualquer pessoa, mas você não pode. Por que você não pode? Porque é você que cria a tua própria realidade. Então essa é a visão do guerreiro. Em resumo, essa é a visão do guerreiro. O guerreiro, ele vê o mundo,
ele vê a realidade dessa maneira. Portanto, após fazer essa pequena introdução, em que nós começamos a qualificar o que é realmente o caminho do guerreiro, a colocar dentro de uma perspectiva um pouco mais profunda a visão sobre tudo isso que é o caminho, vamos agora diferenciar quais são as vias. E nós relacionamos aqui para vocês 4 principais vias que nós vamos estudar de maneira um pouco rápida, porque isso é um tema para um desenvolvimento mais profundo. Porém, nós vamos tentar passar para vocês o máximo possível nesse tempo que nós temos as 4 vias. A primeira é a via chinesa, a segunda é a via nipônica, japonesa, terceira é a via cavalheiresca e quarta é a via Toltec. Então vamos ver a visão chinesa. Quais são os fundamentos que os chineses eles utilizam relacionados com o caminho do guerreiro? O mestre Confúcio, ou Confúcio, ele já qualificava uma pessoa, ele usava o termo em chinês, Zhongzi, e ele qualificava esse indivíduo, esse cavalheiro ou esse guerreiro, como uma pessoa que tinha atributos, que tinha qualidades, que eram capacidades não só físicas, energéticas, sociais, como também intelectuais, mentais. Era uma pessoa que tinha uma capacidade de reunir a atuação física e, ao mesmo tempo, a fundamentação teórica, como um modelo de um exemplo para essa via. Então, dentro da cultura chinesa, nós vamos ver alguns dos fundamentos que nós vamos também encontrar em outras ordens. Porque, na verdade, isso são regras, são leis para a pessoa que trilha o caminho do guerreiro. Então, a primeira visão, o primeiro fundamento dessa visão é estar atento ou desperto. O guerreiro ele tem que estar plenamente consciente no momento presente. Não pode ser uma pessoa que tem os seus 5 sentidos entorpecidos por qualquer razão, ou por álcool, ou por droga, ou por qualquer tipo de manifestação de debilidade do caráter, como, por exemplo, a preguiça, a indolência. Né? Essa atenção, esse estado de despertar em relação aos 5 sentidos, é uma condição sine qua non para que a pessoa ela esteja bem situada no modo do guerreiro, ou no estado do guerreiro. Por quê? Imagine que você está, por exemplo, em um ambiente de guerra. Né? Você está caminhando em um campo de guerra. Obviamente, pode vir um tiro de qualquer lado. Quem andaria num campo de batalha distraído? Que pessoa em sã consciência que iria para o fronte de uma guerra e andaria ali prestando atenção no que está acontecendo e olhando, olha a roupa daquele soldado, como que é, ou aquele outro. Isso não existe. A pessoa ela tem que estar com uma atitude, como diz um mestre, né, como diz um grande mestre da humanidade, ele fala assim, em estado de vigilância, como um vigia em época de guerra. Deve estar desperto como um vigia em época de guerra. Então, obviamente, essa visão do despertar, ela está intrinsecamente ligada com o cenário inseguro, inconstante, predatório, que nós vamos perceber ao longo de toda a nossa vida, né, nos cercando. Então, o tempo inteiro, circunstâncias podem aparecer que são circunstâncias perigosas. Eu preciso estar atento para que eu não seja pego de surpresa. Segundo fundamento, desenvolver a disciplina. Para que eu mantenha esse nível de consciência, eu tenho que ter uma disciplina. E essa disciplina, quem é que vai impor para mim? Ninguém. Eu tenho que desenvolver a minha própria disciplina. Acordar em determinados horários, eu tenho que cumprir determinados ritos, sequências de práticas. Então, todos os dias eu vou levantar às 6 horas da manhã e eu vou fazer uma prática de meditação de 30 minutos, por exemplo. É algo simples, mas quem já estabeleceu essa meta viu como é difícil. Você tem que realmente fortalecer a tua vontade para que você consiga desenvolver essa disciplina. E só com essa disciplina é possível você se manter desperto. Então, um guerreiro sem disciplina,
Não existe. Terceiro fundamento é a firmeza de caráter. Firmeza de caráter representa você ter claro os teus valores e você não vender os teus valores por nada. A firmeza de caráter tem uma estabilidade em relação à tua postura. Você sabe quem você é e o que você quer. E você não muda isso de acordo com as circunstâncias. Percebe? Então essa firmeza de caráter é uma característica que está relacionada com a própria honra do guerreiro. Então o guerreiro ele não se vende. E ele não se vende nem por dinheiro e nem por nenhuma outra coisa. Ele tem ali uma clareza do objetivo que ele tem que atingir e, obviamente, ele está firme dentro daquele propósito. Um outro fundamento diz não haver apegos. Ou seja, um guerreiro ele não se apega a nada, não só a bens materiais, mas ele não se apega às suas construções, aquilo que ele realizou no passado. Nossa, eu fiz, eu conquistei. Não, ele está focado no momento presente. O que eu estou fazendo agora? Tudo que foi feito no passado ficou, passou. Pode ser que outras pessoas reconheçam, vejam, valorizem, mas você, o guerreiro, ele não considera isso como um fardo a ser carregado. Então ele não tem apego. Ele não tem apego às realizações, ele não tem apego àquilo que ele tem, ele não tem apego a dinheiro, ele não tem apego à cidade, ele não tem apego ao lugar onde ele vive, ele não tem apego a absolutamente nada. Por isso que grande parte dos guerreiros do mundo antigo viviam como andarilhos, se mudavam constantemente, quase que como ciganos, porque essa característica de estar mudando frequentemente faz com que você desenvolva essa liberdade, essa característica tão extraordinária que é você estar em todos os lugares e não ser vítima de absolutamente nada. E o último fundamento é a coragem e o heroísmo. Ou seja, a coragem é o que vai conduzir a pessoa à condição do heroísmo. O heroísmo ele só existe na ação momentânea, no instante, no momento presente. E para que a pessoa tenha uma atitude heróica, ela vai ter que ter coragem. E para que ela tenha coragem, ela vai ter que ter se treinado antes. Então é importante nós entendermos que os passos anteriores são uma condição dentro da via chinesa para você atingir a bravura e a coragem heróica. Se a pessoa ela está desperta, se ela se disciplinou, se ela desenvolveu o caráter e se ela se liberou de todas as suas amarras, ela tem condições de, no momento adequado, ela agir com uma coragem heróica. Do contrário, se a pessoa ela não está desperto, ela não vai ver o momento. Se ela não tem disciplina, ela não vai ter determinação para agir. Se o caráter dela não é firme, ela não tem valor pelo qual se guiar. E se ela tem apego, inclusive a si mesma, a sua própria vida, ela não vai conseguir, no momento adequado, se libertar, talvez, do seu próprio egoísmo para poder agir em benefício de outra pessoa e ajudar outra pessoa de uma maneira heróica. Porque a coragem heróica está relacionada à pessoa abandonar sua vontade em benefício de outra pessoa. O herói é o que colocou a sua vida a serviço de outras pessoas. Talvez tenha, inclusive, colocado a sua vida em risco para beneficiar outras pessoas. Essa é a característica do herói. Existem alguns recursos que são importantíssimos para quem está desenvolvendo dentro da via chinesa. Primeiro, silêncio mental. Segundo, observação e integração com a natureza. E o terceiro, desenvolvimento da estratégia. A pessoa que ela começa a usar esses recursos e ela desenvolve esses recursos, né, quando ela aprende a silenciar a mente, a observar o que está acontecendo ao redor, ela vai ter possibilidades de desenvolver uma visão estratégica. Então a visão estratégica para o guerreiro é importantíssimo, porque ele sempre vai se posicionar de forma que ele vai estar no lugar certo, na hora certa, para que as coisas funcionem de acordo com seus objetivos e para que ele consiga atingir as suas metas, né, baseado em todo aquele cenário que se apresenta. Isso é a propensão das coisas que François Julian nos explica. É todo esse fundamento da estratégia chinesa que faz com que o estrategista ele use todas as forças que se apresentam a favor do seu objetivo.
ou seja, ele não desgasta energia, ele usa a força do inimigo a favor do seu objetivo ou usa a força do inimigo contra ele mesmo. Então essa é uma característica extremamente interessante da visão estratégica e que está relacionado com o treinamento do guerreiro. Existe mais um aspecto importante dentre os recursos, que é o Kung Fu e todas as suas disciplinas. Ou seja, o Kung Fu como um sistema de desenvolvimento humano, ele tem uma série de disciplinas que podem ser utilizadas como um recurso para o desenvolvimento dessa via e do caminho do guerreiro. Vamos agora entrar na visão nipônica, ou a visão dos japoneses. A visão nipônica, ela tem alguns recursos que são extremamente poderosos. Então, o primeiro deles é a espada. A espada, dentro da visão nipônica, é a representação da vontade. Por isso que o guerreiro jamais se separava da sua espada. A sua espada era a representação da sua força interior. Era a representação da sua alma, do seu espírito. Então, essa espada ela tinha que estar sempre afiada, sempre temperada, sempre preparada. Ele não poderia, em momento nenhum, descuidar dessa espada ou tratá-la de qualquer maneira. Existia quase que uma veneração à espada, porque era o simbolismo do seu desenvolvimento, o simbolismo da sua via. Então, dentro da visão oriental, se fala do fundamento de Bumbuit, que é o caminho da pena e da espada. Ou seja, a via da espada, a via que foi utilizada por Musashi, era a via de todos os samurais, de todos os bushis. Era uma religião da espada. Então a espada era um veículo extraordinário. O segundo recurso é a meditação que complementa a via física. Ou seja, se a espada ela é aprimorada, ela é afiada através do treinamento dos movimentos, das técnicas, a meditação ela vai treinar a espada interior, né? O aspecto interno, vai treinar a mente, as emoções. A disciplina entre os guerreiros, entre os japoneses, entre os orientais, eu vou dar um exemplo mais muito pueril, talvez até muito bobo, mas simples, no entanto extremamente eficaz. Né? Esses guerreiros, eles sempre costumavam se levantar muito cedo, às 5 horas da manhã, tomavam um banho gelado e esfregavam o corpo todo com palha, de uma certa forma até quase que tirar um pouco a camada da pele. Esse tipo de exercício diário, de prática diária, fortalecia a vontade, dava ao indivíduo uma determinação muito grande para que ele pudesse dar seguimento em todos os seus treinamentos. Então é um exemplo simples. Aqui nós vivemos em um país tropical, onde não é muito frio. E levantar pela manhã às 5 horas e tomar um banho frio já é difícil. Imagine no lugar onde neva. Né? Exige muita força, exige muita determinação, né? Exige muita força de vontade. Então é um treinamento muito forte para a pessoa que vai procurar desenvolver essa via, esse caminho. E nós poderíamos relacionar aqui para vocês os 9 princípios de Musashi que foram desenvolvidos por esse grande guerreiro para os seus discípulos, para que toda pessoa que quisesse trilhar o caminho como ele trilhou, tivesse um guia, uma orientação segura. Então, dentro dos 9 princípios de Musashi, nós vamos ter que estudar isso aqui de maneira muito rápida. Isso aqui teríamos que transformar essa aula aqui em 10 aulas, para que a gente pudesse realmente detalhadamente percorrer esse caminho aqui, estudando todos os detalhes. Mas o importante é que vocês recebam essas informações. Então, o Musashi ele apresenta 9 princípios. Quais são? Primeiro, não faça nada desonestamente. Então, a honestidade é uma estratégia militar, porque a pessoa desonesta ela deixa uma brecha e ela é pega por essa brecha. Então, se você não é desonesto, não tem espaço, não tem por onde o inimigo lhe atacar. Você não tem uma debilidade moral para que o inimigo possa chegar a você e dizer bem assim, olha, você é assim. E isso é uma guerra também no aspecto interno. A pessoa que ela atua de maneira desonesta, ela fica sempre à mercê dos outros.
Por quê? Porque ela deixa espaço por onde alguém possa lhe atacar ou dizer algo. Então, isso é uma exposição e é uma debilidade. A pessoa que ela atua de maneira desonesta ou de maneira equivocada, com várias falhas de caráter, a pessoa ela cria para si mesma uma espécie de tendão de Aquiles, né? Um ponto em que vai ficar ali exposto e a pessoa, ela, em algum momento, ela pode ser atacada exatamente por aquele ponto. Segundo, o caminho está no treinamento. Então, Musashi fala isso de maneira extraordinária e muitas pessoas utilizam esse segundo preceito ou esse segundo princípio de maneira equivocada. O caminho está no treinamento. Uma pessoa que lê isso à primeira vista, nossa, o caminho é só o treinamento. Porém, que treinamento? Há o treinamento físico, exercícios físicos, desenvolver a musculatura, a técnica, ficar mais rápido, ficar mais forte. Musashi não se referia a isso. Ele dizia que o caminho está no treinamento. Que treinamento? O treinamento de todo esse conjunto de habilidades que a pessoa pode desenvolver ao longo da vida. Então, está no treinamento do corpo? Sim, está. Mas está no treinamento da mente? Também. No treinamento da emoção? Também. No treinamento de valores? Também. No treinamento da disciplina? Também. No treinamento da concentração? Também. No treinamento da capacidade de interpretar um texto? Também. No treinamento das relações humanas? Também. No treinamento estratégico? Também. Então, olha que é um universo enorme que tem que ser considerado. Então, o guerreiro, ele se treina em todas essas áreas. Pode parecer muito complexo, porém não é. Se eu tenho um ponto base da minha via, eu estou utilizando como base o movimento e o corpo, mas eu começo a ampliar o meu espectro de atenção, eu começo, obviamente, a entender essa via de uma maneira mais ampla. Então, onde estão as minhas debilidades? Quais são elas? O que eu preciso reforçar? Onde eu preciso melhorar? Eu preciso de mais imobilidade, eu preciso de mais conhecimento. Se eu preciso de mais imobilidade, eu vou meditar muito mais. Se eu preciso de mais conhecimento, eu vou estudar mais. Eu vou trabalhar, eu vou buscar interpretar texto. Eu vou dialogar com pessoas, eu vou procurar mentores, pessoas que possam me ensinar, desenvolver a minha capacidade. Então, isso vai colocando você dentro de uma visão ampla. Terceiro fundamento, familiarize-se com todas as artes. Bom, aí Musashi complementa o que nós falamos no princípio 2. O caminho está no treinamento e ele ordena no terceiro para a pessoa se familiarizar com todas as artes, ou seja, não se restringir à técnica. Então eu só luto, está restrito. Eu tenho que me familiarizar com todas as artes. Quarto ponto, conheça os caminhos de todas as profissões. Outra forma de ampliar. Ele identifica aí, e isso é extraordinário, porque ele não está falando somente da arte, ele está falando também da habilidade manual. Na época, as profissões dentro do Japão, naquela época, naquele período, eram habilidades manuais. O indivíduo, ele era um sapateiro, ele era um artesão, ele era uma pessoa que trabalhava com esculturas, ele forjava espadas, ele era um ferreiro, ele era um carpinteiro, enfim, essas profissões eram habilidades manuais, que faziam com que a pessoa desenvolvesse aquele exercício, aquela habilidade, através da repetição, ou seja, através do Kung Fu, através de um método de repetição contínua até a pessoa chegar a um aprimoramento. Então, aquela trajetória que uma pessoa tinha dentro de uma profissão fazia com que ela compreendesse muitas coisas ali. Então, o que Musashi fazia? Se aproximava de alguém, procurava observar e aprender. Quantos de nós, nos dias atuais, podemos dizer que a gente faz algo parecido? Então, se você olha, por exemplo, alguém costurando, a pessoa que faz uma costura manual, ou mesmo com máquina, uma pessoa que desenvolveu a arte da costura, ou a profissão da costura, essa pessoa ela tem ali muitas informações que estão relacionadas com aquele aprendizado. Então, ele diz se aproximar e procurar colher ali essas informações. Quinto ponto, saiba distinguir entre ganhos e perdas. Isso não é simples.
distinguir entre ganhos e perdas, é ter uma capacidade muito objetiva de avaliar que, às vezes, se você perdeu algo, isso pode ser um ganho. E muitas vezes, se você ganhou algo, você pode perder. Existe um limiar entre ganhos e perdas que está diretamente relacionado ao princípio estratégico. Então, às vezes, você perde num primeiro momento para ganhar depois. Eu vou dar um exemplo. Musashi, ele não se importava com a visão que as outras pessoas tinham dele. Então, se ele tinha um duelo marcado, por exemplo, às 5 horas da manhã, ele só chegava lá às 9 horas. Mandava avisar que já estava indo, todas as pessoas já extremamente incomodadas, diziam que ele estava atrasado, e ali naquele primeiro momento ele poderia dizer, nossa, minha honra como guerreiro está sendo atacada, né? Porque eu me atrasei para um combate. Porém, ele se atrasou com uma estratégia. Num primeiro momento ele perdeu. Ele perdeu o quê? A moral do guerreiro que chega no horário e cumpre com a palavra. Mas era uma estratégia. Ele chegou depois e aquele tempo que ele levou para chegar desgastou o seu adversário. Estressou aquelas pessoas. Então ele estava em melhores condições. No combate seguinte ele inverteu. Ele chegou mais cedo. Então, assim, tem que analisar todos os eventos para distinguir onde eu estou perdendo e onde eu estou ganhando. Onde que às vezes eu posso abrir mão do lucro para mais adiante eu ganhar algo mais valioso. Portanto, seguindo, vamos ao sexto princípio que Musashi entrega como de fundamental importância para o desenvolvimento do guerreiro. Ele diz, desenvolva entendimento e intuição. Então, aí nós começamos a ver como o Musashi ele priorizava os aspectos de desenvolvimento interior. Né? O entendimento está relacionado com a compreensão das coisas. Né? Está relacionado com o fato de você entender o que está se passando no plano físico. Porém, a intuição é um sentido interno, é um sentido interior da consciência, da alma, que vai além da percepção física. Ou seja, a capacidade de intuir é a capacidade de ver as coisas antecipadamente. Então, o Musashi ele coloca o sexto ponto como uma capacidade de entender as duas realidades, de compreender, de desenvolver a percepção, de perceber o que é físico e o que é interno, ou seja, o que é tridimensional e o que é sutil, espiritual. Então, dessa forma, ele diz, desenvolva o entendimento, está relacionado com aquilo que eu posso ver, tocar, prever, observar dentro dos meus sentidos físicos, e desenvolva a intuição, ou seja, essa capacidade de antecipar os eventos, de perceber previamente aquilo que poderia vir a acontecer. Então, a capacidade da intuição é um sentido interno que está diretamente ligado, né, com as práticas ou exercícios espirituais. Todas as pessoas que se relacionam de maneira muito íntima com essas práticas normalmente desenvolvem essas capacidades. O sétimo ponto, Musashi diz, perceba tudo que não pode ser visto. Perceba tudo que não pode ser visto. Parece um paradoxo. Como você vai perceber aquilo que não pode ser visto? Né? Do que se trata essa abordagem de Musashi? Por que ele diz que você tem que perceber o que não se pode ver? Claro que resulta assim, muito evidente para todos nós que a humanidade como um todo, todos nós que aqui estamos acostumados a lidar apenas com dados concretos, com uma realidade, com aquilo que a gente pode medir, né, mensurar. Nós estamos acostumados a lidar com números, nós estamos acostumados a lidar com questões práticas. Porém, ele pede que o guerreiro ele transcenda isso, ou seja, ele vá um pouco mais adiante. Perceba o que não pode ser visto. O que não pode ser visto? Não pode ser visto uma série de variantes, intenções, percepções, aquilo que está escondido nas entrelinhas. Né? Às vezes, a atitude de uma determinada pessoa, ela pode se aproximar de você e demonstrar ou tentar demonstrar
que ela gosta de você, que ela aprecia a tua presença, né? E a pessoa ela pode manifestar isso fisicamente através de palavras ou talvez até através de atitudes. Porém, secretamente, isso é real? Ou talvez exista ali um sentimento de inveja, talvez a pessoa queira ter aquilo que você tem, estar no lugar onde você está. Isso pode acontecer, isso é muito frequente, e nas relações humanas, nas relações profissionais, nas relações que nós estamos acostumados a lidar na nossa existência, isso é muito frequente, isso é muito comum. As pessoas se aproximam com uma intenção que parece muito boa, muito louvável, mas na verdade a pessoa ela está ali situada apenas com o objetivo de extrair aquilo que ela quer, e no momento que ela conseguir aquilo que ela quer, ela vai embora. Então esse é o 7º ponto, desenvolver a capacidade de perceber o que não pode ser visto. Claro que para que nós possamos desenvolver esse tipo de sensibilidade, esse tipo de percepção, vai ser importantíssimo nós ampliarmos a capacidade dos 5 sentidos. Então, eu tenho que ampliar o que eu consigo enxergar, o que eu consigo ver, o que eu consigo ouvir. Eu preciso ampliar a minha capacidade de absorção daquilo que é físico, para que depois eu comece a extrapolar, para que depois eu comece a ampliar a minha percepção e tentar antecipar eventos, né? Isso é um procedimento estratégico, né, que está diretamente ligado com a raiz da estratégia oriental que reside na China. Porém, aqui, Musashi ele recomenda de uma maneira muito clara que você busque ampliar esses teus sentidos, ampliar essa tua percepção. Ou seja, um guerreiro ele não poderia ser um guerreiro perfeito se ele não tivesse desenvolvido ou não estivesse desenvolvendo essas capacidades. Então, o processo de desenvolvimento da capacidade extrasensorial, talvez até sobre-humana, de perceber o que não pode ser visto, ou conseguir ler nas entrelinhas, né? Diz um ditário extraordinário esotérico que diz ler onde o mestre não escreve, aprender a interpretar simbolicamente as coisas, os eventos, perceber as intenções, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. Simplesmente através do uso dos 5 sentidos, nós já vamos conseguir ampliar muito essa percepção. E depois, é claro que se torna mais fácil você entrar em uma esfera um pouco mais profunda. O 8º ponto, o 8º princípio de Miyamoto Musashi refere-se a preste atenção a tudo, ainda que pareça ninharia. Então é quase como uma continuação do princípio anterior, porque ele fala para você observar os detalhes mesmo daquilo que lhe pareça algo excessivamente pequeno. Quando nós falamos, por exemplo, de Ikigai ou do desenvolvimento de propósito, nós vamos ver um princípio muito utilizado no Oriente que é chamado de Kodawari. Kodawari é pensar pequeno, observar pequeno, ou estar atento aos detalhes. Então, os detalhes eles são tão importantes porque uma pessoa ela não vai tropeçar em uma montanha, ela vai tropeçar em um seixo, em uma pedrinha, né? E é exatamente nesses detalhes, nesses aspectos mínimos, que muitas vezes encontram-se as nossas falhas, as nossas debilidades. Ou seja, muitas vezes uma empresa ela pode fracassar pelos detalhes. Então não são as grandes operações. Não há problema com as grandes operações. Não há problema com a prestação de serviço ou com a elaboração, a construção de um determinado produto. Então, a verdade é que não há problema nas grandes operações, né? Não há problema na manufatura, por exemplo, de um produto, de algo que vai ser comercializado. Essa não é a questão. Talvez o problema ele surja nos detalhes de comunicação interna entre as pessoas, de comunicação com o cliente. Eu estou dando um exemplo na área empresarial, mas isso em relação a todos os aspectos da vida. Às vezes a pessoa ela tem como objetivo alterar toda a sua estrutura, né, o seu ciclo circadiano, por exemplo. Ela quer alterar, ela quer modificar os seus horários
mas existem detalhes de determinadas posturas que a pessoa não toma à noite, por exemplo, que impede que no dia seguinte ela com disposição acorde cedo, né? Se à noite a pessoa ela fica estimulando muito através das telas, dos computadores, da televisão, até mais tarde, até 10, 11 horas, ela está recebendo esses estímulos do celular, do que quer que seja, vendo filme, seriado, enfim, a pessoa que ela está dentro desse fluxo de movimento e que ela vai estendendo o dia dela até o final, e dessa forma, a pessoa ela vai dormir 11 horas altamente excitada por informações que continua recebendo o tempo inteiro, porque o celular, a internet, não para de produzir informações, não para de produzir estímulos. Obviamente, como que essa pessoa vai conseguir chegar a um estado de relaxamento suficiente para poder dormir, descansar e no outro dia acordar com disposição? Então, esse é um detalhe que quebra um aspecto disciplinar. Preste atenção a tudo, mesmo ainda que pareça ninharia. Então, bom, eu estou desenvolvendo uma rotina de treinamento, todos os dias eu estou dentro de uma disciplina, eu tenho uma rotina, mas tem um dia que eu me sinto mal, tem um dia que eu não estou me sentindo muito bem, né? Uma pequena dor de cabeça ou uma alteração na minha rotina, e eu digo, bom, hoje eu não vou fazer o meu treinamento. Por quê? Porque hoje eu não estou me sentindo bem, alterou alguma coisa. Eu não vou me envolver com treinamento hoje. Então, isso parece uma ninharia. Você diz, é um dia só, eu estou fazendo direto. Porém, por uma lei, por uma recorrência, por uma repetição de fatos, a probabilidade é que no dia seguinte isso ocorra de novo. Então, preste atenção a tudo, ainda que pareça ninharia. O nono princípio de Musashi, ele afirma, não faça nada que não tenha utilidade. Nono princípio, o último, não faça nada que não tenha utilidade. Então, Musashi ele dá um ensinamento, talvez um dos mais importantes dentro dos 9 princípios, que tenha um aproveitamento muito preciso da tua energia vital e do teu tempo. Não faça nada que não tenha utilidade, ou seja, não se envolva em nenhuma atividade com a qual você não esteja em processo de aprendizado e de desenvolvimento. Dentro da nossa sociedade, nós fomos formados a partir de uma cultura de inutilidade, de uma cultura de perda de tempo. Ou seja, o tempo ocioso é reconhecido não como um ócio criativo ou um momento como existe dentro da cultura europeia, italiana, o far niente, não é no sentido de você estar ali trabalhando dentro de uma ótica e de uma perspectiva de ócio criativo. Ou seja, você não está dando um espaço para que haja a possibilidade ali de você começar a obter determinadas informações ou se inspirar ou adquirir um insight, né, ou uma intuição referente a alguma coisa, não tem nenhuma relação com isso. A verdade é que dentro da nossa cultura, o tempo, esse tempo que nós muitas vezes perdemos ao longo da nossa vida, dos nossos dias, dos anos, está relacionado com atividades completamente inadequadas, inúteis, com atividades sem importância. Às vezes nós estamos envolvidos em conversas que não conduzem ninguém a nada, leituras de má qualidade, assistindo filmes ou séries também inúteis, que não acrescentam, que não agregam. Claro que pode parecer uma visão extremamente rigorosa e você dizer, nossa, será que o tempo inteiro você vai estar envolvido em atividades em que o teu autodesenvolvimento, o teu processo de autocultivo esteja sendo alimentado? Dentro da ótica de um guerreiro isso é assim, porque ele entende que ele não tem tempo a perder, que o tempo ele passa muito rápido e que muito provavelmente a existência dele não tenha o tempo necessário para que possa haver uma absorção de todo aquele conhecimento que ele necessita. Então, é uma regra de observação estrita de uso do tempo, de qualificação do uso temporal.
Então é importante nós termos essa clareza de dizer, olha, todas as atividades com as quais eu vou me envolver, que sejam atividades úteis, que sejam atividades necessárias, que sejam atividades que contribuam para o meu desenvolvimento. Então vamos agora passar a uma outra visão, né? Claro que tem relação com o caminho do guerreiro, mas dentro de uma outra ótica temporal, dentro de uma outra época, né? Nós vamos ver a visão cavalheiresca que adquiriu grande força no período medieval. Esse período medieval que é tão duramente criticado por grande parte das pessoas, talvez até por uma certa ignorância do que aconteceu ali de fato. Porque sim, houveram áreas em que, dentro do período medieval, se pode dizer que a influência extremamente dura da religião fundida com o Estado, em alguns lugares, teve uma influência muito forte em relação à sociedade e impositiva. Porém, em outras áreas, né, em outros, como poderíamos dizer, em outros setores da sociedade, houve um desenvolvimento muito grande. Se nós formos observar o que ocorreu em termos de produção literária, de produção artística, na música, na pintura, na escultura, na arquitetura, na construção de templos, castelos, mansões filosofais, como diz Fulcanelli, né, grandes catedrais, ou seja, foi uma época em que houve um profícuo desenvolvimento do conhecimento em todas as áreas. E lá, exatamente nesse período medieval, houve o desenvolvimento das ordens cavalheirescas, né? Houve o desenvolvimento desse grupo de homens, né, que estavam sob o ordenamento de uma ordem quase que sacerdotal, em que eles procuravam ter um comportamento rigoroso, né, para poder desenvolver as suas habilidades e as suas capacidades. Então, os cavalheiros, né, os guerreiros, os escudeiros do período medieval, né, esses homens que procuraram forjar o seu caráter a partir de um código estrito, apresentaram à humanidade recursos que até hoje são válidos, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Então vamos ver alguns recursos aqui da ordem cavalheiresca e nós vamos compreender um pouco mais a respeito da proximidade e da correlação que existe entre o caminho do guerreiro em todas as épocas e em todas as partes e em todas as culturas. Então nós vamos ver que o indivíduo, para ele se tornar primeiro um cavalheiro, para ele chegar à condição de se tornar um cavalheiro, ele havia que passar por um processo iniciático, um processo de formação, onde ele se tornava, era aceito, né, ali como um aprendiz, depois ele chegava a se tornar um escudeiro, ou seja, ele passava por um período de formação, ele tinha que aprender inicialmente a servir o seu preceptor, a servir o seu mestre, a servir aquela pessoa que iria ali lhe orientar e inclusive lhe dar acesso à ordem cavalheiresca. Então, o servir era a primeira condição básica para que um guerreiro fosse futuramente conhecido como um cavalheiro. Então, olha que interessante, porque o significado dentro da visão oriental, dentro da visão nipônica japonesa, é que o Bushi, o guerreiro, ele é, antes de qualquer coisa, um serviçal. Ele serve a uma casa, ele serve a um clã, ele serve a uma ordem. Por isso que esse era o primeiro passo para se tornar um cavalheiro. Segundo, a pessoa tinha que dominar a arte da espada. Ela tinha que dominar a arte de guerrear, de manejar esse implemento e, através do movimento, conseguir controlar a sua força, né, a sua habilidade e desenvolver dessa forma os seus 5 sentidos, suas forças musculares, desenvolver a capacidade de resposta a estímulos, a desenvolver os 5 sentidos físicos, noção de reflexo, equilíbrio, força, velocidade, capacidade de resposta. Então, tudo isso dentro dessa amálgama de formação marcial que havia no domínio da arte da espada, era possível se desenvolver muitas habilidades internas, né? Aceitar o caminho da honra e da justiça.
Ou seja, um cavalheiro jamais poderia ser uma pessoa desonrada ou injusta. Jamais poderia ser uma pessoa que não cumpria com um rigoroso código ético. Então a honra de um cavaleiro era o cumprimento do seu código ético. E ele tinha que ter um código, ele tinha que ter um conjunto de informações que ele tomava para si. E isso é algo muito sério, porque às vezes uma pessoa ela pode se aproximar de qualquer grupo, ingressar nesse grupo, mas não tomar para si o código. Isso pode acontecer com uma pessoa que ingressa, por exemplo, numa religião. Ela está ali entre os membros, ela começa a frequentar um determinado segmento religioso e a pessoa ela ouve tudo aquilo, mas ela não leva à prática. Ou seja, ela não toma para si o código, né? Ela não toma para si a ordem de trabalho. O que ela faz? Ela ouve, por aqui entra e por aqui sai. Então aí começa a gerar um processo de contradição dentro da realização daquilo que a pessoa quer fazer naquele ambiente. Isso pode acontecer com escolas. Um praticante, por exemplo, de Kung Fu pode entrar em uma determinada academia e não receber o código daquela escola, não receber daquele ambiente o código ético, o código que ali está implícito de comportamento. Então pode ser que a pessoa, em tal ou qual momento, ela se comporte de maneira totalmente diversa daquilo que o código ensina. Por que acontece isso? Porque a pessoa ela não cumpriu com esse terceiro ponto da ordem cavalheiresca, que é aceitar o código, aceitar o caminho da honra e da justiça, aceitar aquilo que está sendo colocado ali como a sua própria verdade. Então essa é uma condição para o cavalheiro, essa é uma condição para o guerreiro. A pessoa que ela chegar nesse nível, a pessoa que chegar nesse estágio de desenvolvimento, quando ela passou de uma fase de inicial de aprendiz para uma fase intermediária, né, onde ela se torna o escudeiro, né, onde ela está ali quase pronta para se tornar um companheiro, para chegar ao grau aí de cavalheiro, essa pessoa ela tem que garantir que ela aceitou o código. Ela tem que ter essa garantia de que ela aceitou para ela as regras que são impostas por aquele grupo ou por aquela sociedade. Portanto, essas etapas, né, que nós estamos aí citando, estudando e revisitando, são etapas importantes para que a pessoa ela possa chegar ao grau máximo, né, dentro daquela ordem cavalheiresca, que é ser consagrado como um cavaleiro da ordem. Ou seja, essa é a última etapa onde a pessoa ela vai se colocar ali de joelhos e com uma espada sendo colocada sobre sua cabeça ou seus ombros, a pessoa ela vai receber então todos aqueles votos de maneira efetiva. Então, primeiro, ela tem que ter passado por algumas etapas. Primeiro, uma etapa de serviço. Ela tem que ter aprendido a servir, a obedecer, a dizer sim, né? Sim, Senhor, sim, eu vou fazer. Pegue isso, sim, Senhor. Leve esse objeto até aquele lugar, sim, Senhor. Limpe o chão, sim, Senhor. Ou seja, essa etapa do serviço, ela é preponderante, ela é a primeira que a pessoa deve passar. Segundo, o domínio da parte física, o domínio da estética e da técnica física, corporal, essa é a segunda etapa. Terceiro, aí vem a aceitação do aspecto interno, do aspecto espiritual que reveste a pessoa quando se fala do código de ética, com o código de honra, com o código de justiça que a pessoa deve levar ao longo da sua existência. E por último, então, a pessoa ela está pronta para poder receber os votos e ser consagrado como um cavaleiro da ordem. Então esses eram os recursos que eram utilizados dentro das ordens cavalheirescas e é, por assim dizer, um recurso ainda válido, porque vocês vão encontrar em muitas ordens essas mesmas etapas nos dias atuais. Né? Se você se aproxima de algum grupo, muito provavelmente você vai ter que passar por todas essas etapas. Você vai ter que passar pela etapa do serviço, que é uma etapa de aceitação. Muitas pessoas não conseguem ultrapassar essa etapa. Né? Nós já observamos que em nossas escolas, muitas pessoas querem ser instrutor, querem se formar, quer ser um professor, quer ser um sifu, um mestre. Porém, no momento em que a pessoa está fazendo o curso e ela inicia como um auxiliar, ela não tem a capacidade emocional e psicológica de servir. Muitas vezes o orgulho é tão grande que a pessoa
ela não sabe obedecer, ela não sabe dizer sim, Senhor. Então essas pessoas, elas interrompem o seu processo de desenvolvimento a partir daí. Né? A pessoa, quando ela está ali naquela fase de provação, né, de receber todas aquelas dificuldades, de ser o mais novo, de servir a todo mundo, de ajudar todo mundo, de fazer os trabalhos mais pesados, mais difíceis, no momento de lavar o banheiro, essa pessoa, muitas vezes, ela não resiste a isso. E, claro, ela abandona ali, não chegando onde ela deveria chegar. Outras pessoas passam por essa etapa e chegam na próxima. Então vai ter que haver uma dedicação mais forte ao treinamento rigoroso, né, ao enfoque específico aí no domínio da técnica, da espada, do movimento. Então ali a pessoa ela vai ter que passar por dores físicas, por dificuldades, por erros e acertos. Então ali a pessoa ela tem que triunfar sobre essa etapa para poder chegar até uma próxima em que ela vai estar recebendo aí os fundamentos do caminho através da ordem, do estudo teórico, do desenvolvimento da prática de meditação, etc, etc. E por último chegar ao grau máximo, que é ser consagrado um cavalheiro. Então, chegar ao grau máximo de ser efetivamente aceito como um membro daquela ordem, como um membro daquele grupo, e diz, não, essa pessoa ela realmente é. Mas por que ela é? Porque ela comprovou, ela serviu, ela treinou, né? Ela desenvolveu internamente, então agora ela ganha o direito de passar a fazer parte disso. Então, é importante nós reconhecermos, queridos, toda essa visão, né, todo esse entendimento, que isso vai complementando o que é realmente o caminho do guerreiro. Nós não podemos tomar esse tema de uma maneira tão simplista, de uma maneira tão primária, às vezes, né? A gente achar que o caminho do guerreiro é você aprender uma técnica e você saber um conjunto de catis. Não, isso não é assim, não é dessa forma. Então, vamos avançar aqui para a última visão que nós gostaríamos de trazer para vocês nesse primeiro encontro, né, que é a visão Toltec. Né? O que são os Toltecs? Né? Quem eram os Toltecs? Quem foi esse povo? Quem foi o povo Toltec? Né? Certas raças pré-hispânicas que viveram nesses países da América do Sul e muitas vezes se espalharam em vários desses países, né? Mas nós vemos especificamente ali na região do México, né, em Sonora, lá mais para cima, onde se reuniu ali uma grande quantidade desses grandes guerreiros que eram remanescentes dos povos pré-hispânicos, antes ainda da colonização hispânica, e eles tinham e mantinham um código extraordinariamente antigo, né, que estava fundamentado na formação disso que é o guerreiro através da via do Nagual. Então, o que é a via do Nagual? A via Nahual. Essa via é a via daqueles guerreiros que haviam se dedicado a descobrir aquilo que não podia ser visto com os 5 sentidos. Eram homens e mulheres que haviam buscado, lutado com todas as suas forças para alterar a sua perspectiva de atenção e começar a ver a realidade de uma maneira mais profunda. Eles não aceitavam a descrição de mundo que era dada, né, por todo mundo, pelos pais, pelos avós, e obviamente eles buscavam o conhecimento. Para isso, eles iam encontrar os homens que eram homens de poder, que eram homens que haviam adquirido o conhecimento, eram os naguais, eram esses guerreiros extraordinários que haviam realizado em si essa classe de conhecimento e estavam ali à disposição para acolher discípulos e preparar esses discípulos. Então vamos estudar um pouco, né, a visão dos Toltecs, a visão dos naguais. E nós temos um ícone conhecido no Ocidente, né, que é o Carlos Castaneda, tido como um antropólogo, né? É um personagem misterioso até determinado ponto e que escreveu uma vasta obra baseada nos ensinamentos dos trabalhos que ele desenvolveu com o índio Yaqui, né, o Dom Juan Matos. Então ele diz que no deserto de Sonora ele encontra esse índio, ele encontra esse mestre, né, em que se predispôs a orientá-lo em um trabalho etnográfico que ele havia feito, né, para o curso de antropologia que ele estava fazendo numa universidade dos Estados Unidos. Então, quando ele encontra Dom Juan, ele percebe que todas as bases, tudo aquilo que ele acreditava saber e ser, é destruído. Dom Juan desmonta a realidade dele.
Dom Juan pega ele e mostra como uma espécie de espelho, de maneira assim muito intensa e muito forte, que ele era uma pessoa, um ser humano espantosamente débil, frágil, quase que ridículo. Então, esse impacto que Dom Juan causa em Carlos Castaneda faz com que ele dedique a sua vida a buscar, então, ali aquele conhecimento que aquele mestre havia desvelado para ele. Então, há uma parte na obra de Castaneda que ele descreve de maneira muito interessante a conexão que existe entre esse conhecimento e o caminho do guerreiro. Então ele diz assim: a existência de um homem de conhecimento é uma luta incessante, e a ideia de que ele é um guerreiro, levando a vida de guerreiro, dava à pessoa os meios de atingir a estabilidade emocional. A ideia de um homem em guerra abrange 4 conceitos. Primeiro, um homem de conhecimento tem que ter respeito. Segundo, ele tem que ter medo. Terceiro, ele tem que estar bem desperto. E 4, ele tem que ter confiança em si. Daí, ser um guerreiro é uma forma de autodisciplina que frisa a realização individual. Então, nós vemos aí uma definição de Dom Juan muito precisa para Carlos Castaneda, que se enquadra de maneira perfeita dentro do estudo que nós estamos fazendo. Porque a definição é muito similar e tem uma relação íntima com aquilo que nós vimos já em todas as outras culturas. Ou seja, um guerreiro é um homem ou uma mulher que toma para si, em forma de autodisciplina, essa maneira de treinar para que ela consiga atingir a realização individual. Então, nas palavras de Dom Juan, ser um guerreiro é uma forma de autodisciplina que frisa a realização individual. Ou seja, a pessoa ela vai conseguir individualmente atingir determinados graus, né, de autodesenvolvimento, ela vai atingir alguns graus de realização em sua vida. Não vamos confundir isso com autorrealização, é um outro trabalho mais profundo. Nós estamos falando de algo muito concreto, prático, né, que é a interação da pessoa com o ambiente. Nós deveríamos aqui fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Nós deveríamos estudar esses 4 pontos que ele apresenta, mas realmente aqui o tempo não dá, a gente está fazendo uma visão, está passando para vocês uma visão muito ampla, para que vocês tenham uma ideia realmente abrangente, e depois, em outro momento, nós vamos estar procurando aprofundar isso aí. Então, um homem de conhecimento ele tem que ter respeito. Respeito por si, respeito pelo seu mestre, respeito por tudo aquilo que o cerca. Inclusive, respeito pelo desconhecido. Segundo, ele tem que ter medo. Por quê? O medo gera na pessoa uma característica de evitar se tornar um indivíduo temerário. Né? Porque uma coisa é você ser totalmente temeroso e você não conseguir avançar, e outra é você ter um medo e um determinado grau de controle para que você não seja temerário. O que é uma pessoa temerária? É uma pessoa que, por absoluta autoconfiança ou excessiva autoconfiança, se expõe demais e fracassa. Então, não pode ser temerário, tem que ter um grau de medo. Terceiro, tem que estar bem desperto, ou seja, tem que estar com um nível de consciência adequado. Então, estar desperto, assim como nós podemos estudar dentro da visão oriental, realmente pôr em atividade essa consciência para que a pessoa possa perceber tudo que está acontecendo ao seu redor e mais ainda. E o 4º e último ponto, tem que ter confiança em si. Nós poderíamos ver esses aspectos talvez até como contraditórios entre si, mas esse é um conhecimento que tem uma organização extraordinária e é um conhecimento fundamentado em uma tradição precisa, que é a tradição desses índios, desses mestres que desenvolveram essa via que é chamada o caminho do guerreiro dentro da visão do nagualismo. Nós vamos ver os recursos que são utilizados dentro dessa ordem. O primeiro é a descrição de mundo. O que é a descrição de mundo? É a alteração da visão que a pessoa tem em relação à realidade. A descrição de mundo que todo mundo tem é uma descrição muito óbvia. Como é que nós vemos o mundo e a realidade? A partir da descrição que os nossos pais fizeram para nós, que os nossos professores fizeram. Então isso reafirma o conhecido. Eu vejo tudo exatamente como é. Essa descrição de mundo, na verdade eu vejo tudo não exatamente como é, mas eu vejo tudo exatamente como me foi explicado. Então essa descrição de mundo ela é limitante até determinado ponto. Me explico? Por que limitante?
Porque existe uma série de conceitos que nos foram passados, né, que engessam a pessoa dentro de uma realidade quando você começa a acreditar que já conhece as coisas. Ou seja, a partir do momento em que você acha que sabe, você parou de aprender. Então essa descrição de mundo ela é restritiva e ela faz com que a pessoa ela fique dentro de uma caixa e ela só consiga enxergar aquilo que foi descrito. Uma pessoa, assim como os índios, né, que estavam na beira da praia quando vinham os navios de Cristóvão Colombo, eles viam alguma coisa estranha, mas não sabiam exatamente o que era aquilo. Eles não tinham uma descrição do que era o navio. Parecia algo estranho, talvez até sobrenatural, porque não havia uma descrição. Então, o primeiro recurso que um guerreiro dentro da visão Toltec usa é quebrar a descrição de mundo. Ou seja, você vai receber uma informação totalmente contrária àquilo que você pensa, totalmente contrária àquilo que você acredita. E ele diz assim, bom, e se o mundo não é exatamente como você pensa? Se isso aqui são camadas, se isso aqui é tudo feito de energia, se isso aqui não é exatamente da maneira como você está vendo, se o que você está vendo é uma faixa de atenção, se a gente alterar essa tua faixa, você vai ver outras coisas. Como é que funciona isso? Nossa, mas será que isso é possível? Então o Nagual ele tem exatamente o poder de mover esse ponto de aglutinação. Ou seja, ele tem o poder de golpear em uma determinada área e abrir uma visão para que a pessoa ela perceba outras coisas. Então ela começa a ver outras faixas, ela começa a perceber energias, ela começa a perceber outras descrições de mundo. Então esse é o primeiro recurso. O segundo recurso é a capacidade de espreita. A espreita é um comportamento extremamente especializado e organizado dentro de uma ótica restrita para obter um determinado fim. Então a espreita é quase como se fosse um comportamento teatral que procura influenciar na parte psicológica a resposta da pessoa ao evento. Então nós, em grande parte, somos treinados a reagir de uma maneira mecânica e automática. Quando um guerreiro ele começa a ter um comportamento em cima de uma espreita, ou seja, em cima de um comportamento especializado, treinado para aquilo, você já começa a não reconhecer a pessoa. Você já não começa a saber se a pessoa ela está realmente sentindo aquilo ou não, se ela está falando aquilo a sério ou não, se ela está falando a verdade ou não. Percebe? A pessoa ela começa a se tornar um mistério para si mesma e um mistério para as outras pessoas. Né? O que será que realmente a pessoa está sentindo? Será que isso é verdade? Essa história contada, será que isso ocorreu? Mas não é possível, a pessoa falou com tanta convicção, com tanta certeza. Então essa é a característica da espreita. É algo interessante que, se nós formos pensar, parece até uma coisa antiética. Porém, na verdade, isso é um treinamento que a pessoa se submete para ela conseguir alterar a sua estrutura energética e vibratória, para ela começar a quebrar um pouco a visão que ela tem sobre si mesma. Eu vou dar um exemplo de uma outra ótica para que isso possa ficar mais claro, para que não pareça que é apenas algo teatral, ou como se fosse a pessoa está inventando algo sobre si mesma. Então, o trabalho de espreita pode fazer com que um guerreiro, que ele é, por exemplo, um advogado, e ele trabalha numa grande empresa com terno e gravata, e ele é respeitado naquela empresa porque ele é o dono dela, e ali no momento em que ele chega tem muitos funcionários e pessoas que lhe atendem e lhe tratam de doutor, senhor, como está o senhor, doutor, o senhor gostaria, o doutor, o senhor quer água, o doutor, o senhor quer um café. Então, assim, a pessoa ela está dentro de uma descrição de mundo, de uma realidade em que ela está absolutamente convencida de que ela é a melhor bolacha do pacote. Que ela é o suprassumo, é o que de melhor poderia ter sido produzido na espécie humana é aquele indivíduo. Que é um advogado, que é um médico, ou que é qualquer outra coisa que faça a pessoa se sentir superior ao restante da humanidade. Então, a humanidade, essa pessoa ela está aqui em cima e aqui embaixo está a patuleia, ralé cósmico universal. Né? Todo o restante da humanidade está aqui embaixo. Então, uma pessoa que está nesse patamar, ela jamais vai conseguir desenvolver aspectos de autoconhecimento enquanto ela não quebrar essa casca, essa máscara desse aspecto exterior que foi criado, né? Que é o médico ou o advogado ou o que quer que seja. Então essa descrição de mundo que ele fez para si mesmo,
engessa ele dentro de uma postura. Então a ciência da espreita, o que vai fazer? Vai pegar esse indivíduo, vai tirar ele desse ambiente seguro, vai remover ele dali, vai levar ele até uma lanchonete de beira de estrada, em um posto de gasolina no fim do mundo, e vai colocar esse indivíduo disfarçado para viver ali durante 1 ano, sendo o operador de uma chapa de fazer sanduíches. Então ali naquele lugar, ele vai ser destratado, ele vai ser desrespeitado, ele vai ser xingado, ele vai ser oprimido, ele vai ter que cumprir um horário, ele vai ter que ganhar pouco, ele vai ter que ser desrespeitado, ele vai ter que sujar as mãos, ele vai ter que ficar fedendo a gordura. Como que vocês acham que uma pessoa reagiria dentro de uma circunstância como essa? Eu gostaria de estar frente a frente com vocês para que vocês me respondessem isso. Mas aqui, já que esse vídeo está no YouTube, responda aí embaixo. O que vocês acham? Como que vocês acham que uma pessoa ela vai reagir dentro de um contexto como esse? Vai desconstruir totalmente a percepção dela. Vai gerar uma reação estranha, verdade? Então, isso é o fundamento da espreita, que é um dos recursos extraordinários. Bom, aí nós teríamos muitos outros recursos a tratar, né? A característica de ensonhar, o movimento do ponto de aglutinação, a forma de caminhar, né? A forma de olhar, a forma de falar. Então existem muitas outras técnicas e recursos, né, que podem ser utilizados dentro dessa ótica do nagualismo, mas que não cabe nesse momento por tempo para a gente poder abordar todas essas coisas. Então, Dom Juan Matos, ele diz, esteja alerta a cada segundo, não permita que nada nem ninguém decida por você. Então, ele começa a mexer e a mover dentro da perspectiva psicológica da pessoa uma certa independência psicológica, né? Uma lucidez própria, que não está relacionado com aquilo que a pessoa acha que ela é, mas pelo que ela é de fato, né? E um outro recurso poderosíssimo, né, que é a impecabilidade. A impecabilidade ela vai conduzir todos os trabalhos de espreita e de descrição de mundo a um padrão de comportamento de tipo superior, né? A impecabilidade é o cumprimento de uma determinada rotina estabelecida para o autoaprimoramento. Então, o indivíduo impecável não é a pessoa que está bem vestido. Dentro da linguagem do nagualismo, a impecabilidade é a capacidade de você dizer que vai realizar algo e fazer. Isso é um indivíduo impecável, ele se comporta como um guerreiro. Então ele fala assim, eu vou levantar todos os dias às 5 horas da manhã e eu vou fazer uma prática de meditação. E eu vou fazer isso durante 1 ano. E ele cumpre. Durante 1 ano ele vai levantar todos os dias às 5 horas da manhã, ele vai fazer uma prática de meditação e ao concluir isso ele teve um procedimento impecável. Isso é a impecabilidade do ponto de vista do guerreiro, do ponto de vista da visão dos Toltecs. Porque a pessoa, ela reduziu a distância entre o discurso e a prática. Não existe uma distância entre aquilo que a pessoa fala e aquilo que a pessoa é. E aí nós vamos caminhando, né, para aquela visão final, né, quando nós falávamos no início do encontro que houve entre Dom Juan e Carlos Castaneda, tem algo que é colocado ali e que isso vai definindo toda a existência da pessoa. Então, ampliando a visão de impecabilidade, né, para podermos chegar dentro da concreta visão disso que nós estamos falando, disso que nós estamos descrevendo aqui para vocês, é importante vermos, observarmos como, de maneira textual, né, Dom Juan ele fala para Carlos Castaneda da seguinte forma, ele diz, tudo o que é necessário é a impecabilidade, a energia, e isso se inicia com um ato singular, que deve ser deliberado, preciso e constante. Se esse ato é repetido por tempo suficiente, a pessoa adquire um sentido de intenção inflexível, que pode ser aplicado a qualquer outra coisa. Se isso é realizado, o caminho está aberto. Uma coisa leva a outra, até que o guerreiro descubra seu potencial completo. Então veja que extraordinário, tudo inicia com uma ação deliberada, precisa e constante.
Se o ato que a pessoa traçou para ela mesma for repetido por tempo suficiente, a pessoa ela vai adquirir uma intenção inflexível, um intento inflexível. E esse intento inflexível é nada mais nada menos do que o poder da vontade. Então, a impecabilidade é um recurso poderosíssimo, se não um recurso central dentro do desenvolvimento do caminho do guerreiro na visão do nagualismo. E conforme nós falávamos, nesse primeiro encontro que houve entre Carlos Castanheda e Dom Juan tem uma fala muito forte que impacta Castanheda, em que ele demonstra a realidade e, digamos assim, o charco ou a lama onde Castanheda estava metido. Quando ele diz o seguinte: precisamos da disposição de guerreiros para todos os nossos atos, senão ficamos fracos e feios. Não existe poder numa vida onde não tenha essa disposição. Olhe para si mesmo. Tudo ofende e perturba. Você geme e reclama e acha que todo mundo está abusando de você? É uma folha à mercê do vento? Não existe poder em sua vida? Um guerreiro, ao contrário, é um caçador. Ele calcula tudo e isso é controle. Mas uma vez terminados os seus cálculos, ele age, entrega-se. Um guerreiro não é uma folha à mercê do vento. Ninguém pode empurrá-lo, ninguém pode obrigá-lo a fazer coisas contra si ou contra o que ele acha certo. Um guerreiro é preparado para sobreviver e ele sobrevive da melhor maneira possível. Um guerreiro pode ser ferido, mas não ofendido. Para um guerreiro não há nada ofensivo nos atos de seus semelhantes, enquanto ele estiver agindo dentro da disposição correta. Assim afirma Dom Juan Carlos Castanheda, quando Carlos Castanheda, em desespero, estava em pânico, porque havia ele como um grande antropólogo, como uma pessoa que estava fazendo um trabalho de altíssima importância, era tratado como um moleque por Dom Juan, que via nele nada mais nada menos do que um menino chorão, né, que estava ali tentando controlar uma realidade que não podia ser controlada. Portanto, nesse momento, vamos estar encerrando esse nosso encontro. Esperamos que tudo que nós estudamos aqui, desde a visão chinesa, nipônica, cavalheiresca e agora a visão tolteque ou a visão nagual, possa ter contribuído para a ampliação desse universo de vocês, para a ampliação dessa visão sobre o caminho do guerreiro. E nós estamos iniciando agora uma jornada, né? Esse trabalho que nós estamos fazendo agora é a conclusão de uma série de encontros online que nós tivemos, né? Um trabalho de formação que fizemos com um grupo de pessoas, né? E está aberto para que vocês possam participar. Ou seja, nós vamos ter um meetup online estudando o caminho do guerreiro, estudando todas as suas variantes, todas as suas vertentes, procurando aprofundar ao máximo esse conhecimento dentro da oportunidade, do tempo disponível, né, e dos recursos que estão ao nosso alcance. Então, aquelas pessoas que estiverem interessadas, aí na descrição do vídeo, vocês vão encontrar as informações sobre como vocês poderão participar desse encontro. Nós temos aí uma comunidade que está desenvolvendo todos esses fundamentos na parte prática, procurando tornar hábito em sua vida a prática de meditação, as práticas de Qigong, né? Todas essas práticas deliberadas que vão conduzir a pessoa até o modo ou estado do guerreiro. Então, se isso te toca, se isso de alguma maneira é algo que vai contribuir para a tua vida, se isso é algo que vai fazer com que você consiga passar um outro patamar, com que você consiga passar um outro nível dentro da tua própria existência, vai ser muito positivo que você se reúna a essa equipe, esse grupo de pessoas que está estudando conosco, né, dentro dessa comunidade, né, que nós estamos formando de estudo e desenvolvimento, não só das ciências marciais, né, não só do Wutal, não só do Bushido, mas de uma maneira geral, com todo esse conhecimento, esse arcabouço de conhecimento que o Oriente e o Ocidente têm nos legado, para que nós possamos, né, melhorar as nossas vidas e nos tornarmos pessoas mais coerentes, né, pessoas mais fortes, pessoas mais determinadas, pessoas que conseguem levar a sua vida da melhor forma possível. Então, como diria Dom Juan a Carlos Castanheda, né, para mim só existe o percorrer os caminhos que tem em coração.
Em qualquer caminho que possa ter coração, ali eu viajo. E para mim o único desafio que vale a pena é percorrer toda a sua extensão. E ali eu viajo, olhando, arquejante. Muito obrigado a todos pela atenção e nos vemos em breve.